Muito bem, meus amigos, voltamos com a aula de História. Vamos fazer agora a correção das atividades da aula número 3. Começando com a seguinte pergunta: o que é pré-história? Tivemos a participação aqui de vários amigos, vários colegas. Vamos ver quais foram as respostas que eles deram. Vamos lá. Pré-história é todo o longo período de vida na Terra antes do desenvolvimento da escrita pelos seres humanos. No entanto, muito antes que os homens aparecessem na Terra, já havia vida terrestre. Tudo bem? A vida na Terra antes do desenvolvimento da escrita pelos seres humanos. Ok, tá certa essa também. É os anos em que os dinossauros existiam. A pré-história, sim, é um período muito longo e nessa época haviam animais que hoje já foram extintos. Tudo bem? Temos mais respostas aqui, vamos lá. A pré-história é todo o longo período de vida na Terra antes do desenvolvimento da escrita pelos seres humanos. Tá excelente essa resposta aqui. Podemos ficar com essa resposta aqui para resumir a história toda, tá bom? Temos mais uma aqui, ó. É o período da história do homem anterior à invenção da escrita e o uso dos metais. Sim, é o período anterior à invenção da escrita, mas ó, só um detalhezinho. A idade dos metais ainda é na pré-história, tá bom? Então, quem respondeu que era antes do uso dos metais, não precisa fazer essa referência não, porque já haviam metais aí. A terceira fase da pré-história, as pessoas já utilizavam os metais, tá bom? Então, valeu pelas respostas, um abraço para todos os que fizeram aí, ok? Vamos para a segunda questão. Como ficamos sabendo das plantas e dos animais da pré-história? Boa pergunta, hein, gente? Como é que a gente ficou sabendo se naquela época não havia palavra escrita, não havia nada? Vamos às alternativas. Pelos documentos encontrados? Pelos fósseis e pinturas nas cavernas? Pelas histórias contadas pelos mais velhos? Vamos ver o que a maioria do pessoal respondeu. Pelos fósseis e pinturas nas cavernas. É isso mesmo. Esses foram os vestígios, os registros daqueles povos que viveram no período pré-histórico. Quem colocou pelos fósseis e pinturas na caverna acertou a resposta. Parabéns. Vamos lá para mais uma questão. Como eram feitas as ferramentas no período paleolítico? Temos alternativas aqui também. Eram feitas de ferro, borracha e vidro? Eram feitas de pedra, madeira e ossos? Eram feitas de pedra, plástico e ferro? Ou eles eram feitas de ossos, madeira e borracha? Vamos lá, vamos excluindo algumas alternativas aqui. O ferro até existia na pré-história, mas a borracha não, nem o vidro. Tudo bem? Vamos para a segunda. Eram feitas de pedra? Sim, pedra existia naquela época. Madeira também. E ossos? Essa é a resposta correta. Vamos ver como foi o pessoal aqui. Todo mundo acertou que a resposta é a segunda. Eram feitas de pedra, madeira e ossos. Passamos então para a quarta questão. O que significa paleolítico? Está no texto. Se você observou bem aí no texto, tem um trecho que ele explica por que se chama período paleolítico. A palavra paleolítico significa antiga idade da pedra. Todo mundo foi muito bem aí, a maioria colocou antiga idade da pedra. Beleza, meus amigos? Vamos rapidinho para a quinta questão. Onde viviam os povos do Paleolítico?
Onde viviam os povos do Paleolítico? Vamos lá. Eles se abrigavam, né? Eles viviam em cavernas. Outros viviam sob cobertura de rochas. Ok. Viviam em cavernas ou em coberturas de rocha. Nas cavernas. Alguns dormiam ao relento, tá, pessoal? Não tinham onde dormir, não tinha caverna, dormia na grama mesmo. Não tinha problema naquela época, não. Aonde tivesse um lugar seguro, as pessoas encostavam e ficavam. Eles não dormiam em aldeias ainda. Eles, nesse período paleolítico, ainda não construíam cabanas. Eles dormiam mesmo aonde a natureza oferecia um lugar seguro. Sexta questão: que materiais eram usados para fazer esculturas no período paleolítico? Vamos ver. Argila, muito bem. Pedra, osso, eram esses materiais que eles usavam para poder esculpir. Com ossos eles faziam as pontas das flechas, né? Com as pedras eles faziam, né? Eles lascavam as pedras para poder fazer os seus instrumentos. E eles usavam, então, eles faziam as esculturas basicamente com a argila, que é aquela terra bem molinha, dá para você moldar ela. Antes de passar para a sétima questão, deixa eu dar um salve especial aqui para os nossos colegas que participaram dessa aula. Mandar um abraço para o Pablo Vinícius, para o Pedro Henrique. Mandar um abraço especial para o Ralph, para o Murilo, para o Jackson, para a Alice e para o Cauã Henrique. Beleza, pessoal? Vocês ajudaram bastante essa aula e espero que vocês participem das próximas também. Sempre enviando a atividade online para poder participar aqui da nossa aula, tá bom? Agora nós vamos para a questão número 7. Faltou só falar o nome do Miguel, né? O Miguel também participou da aula de hoje, tá de parabéns. E agora sim nós vamos para a aula para a questão número 7. Vamos lá. Pessoal, a pergunta é: como as pessoas se alimentavam naquela época? Vamos ver? Eles se alimentavam das plantas silvestres e dos animais que caçavam. Muito bem. Plantas. De mamutes, ó. Eles eram caçadores, né? Naquela época existiam alguns animais que hoje já foram extintos. Só aproveitando esse momento para poder fazer um parênteses, não existiam dinossauros naquela época, tá? Mamutes existiam, tigres dente de sabre existiam, dinossauros não existiam, tá bom? Então eles, quando caçavam mamute, eles comiam também. Eles eram caçadores, eles eram coletores. Eles colhiam também as frutas, as sementes, as raízes, se alimentavam dessa forma pelas plantas, ok? Outra coisa que eles faziam também, eles pescavam. Então eles também coletavam peixes da natureza. Tá certo, meus queridos? Então agora a questão número 8. Que tipo de arte foi encontrada pelos arqueologistas? Essa maioria, todo mundo aí acertou, o pessoal participou bem. Elas foram aqueles desenhos que se faziam na parede das cavernas, né? Eles desenhavam animais, eles desenhavam direto na parede, ou então eles raspavam a parede para fazer o desenho riscado. Tudo bem? A gente chama esse tipo de arte rupestre. Ela só existiu no período pré-histórico. Tá bom, meus amigos? Foram 8 questões aí da aula número 3. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiveram até aqui, vocês podem mandar uma mensagem direta para o professor. Vocês podem mandar um áudio. E quem quiser participar da aula lendo texto ou respondendo uma questão em áudio ou vídeo, manda para mim também. Manda que eu coloco aqui no vídeo da aula, tá bom?
Então, meus parabéns a todos que participaram. Valeu, meninos e meninas. Um abraço, até a próxima.